Então, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Secretária de Estado, Ana Teresa Lehmann, também aqui o assessor do Presidente da República, Luís Ferreira Lopes, e um grande agradecimento ao meu amigo Nuno Fernandes Tomás. O Nuno Fernandes Tomás falou-me desta conferência e desta nova fase da vida dele com aquilo que eu acho que o caracteriza, não é? A sua energia, a sua paixão, que são contagiosas. E se hoje aqui estou é para partilhar realmente esta nossa amizade, o teu profissionalismo e tudo aquilo que tens feito e desejar realmente tudo de bom para o futuro aqui da Centro Marca. É interessante porque os dois, tanto o Nuno Fernandes Tomás como a nossa Secretária de Estado, olharam para esta pergunta e disseram ela é retórica. Eu, como tinham dito que era o tema, resolvi tentar realmente responder à pergunta, porque achei que era o mínimo que eu podia fazer para a audiência. E quando pensei na pergunta, a primeira resposta que me veio à cabeça foi, obviamente, que pode haver crescimento sem inovação. A questão é, que crescimento é esse? Que crescimento é esse que temos sem inovação? Nós podemos trabalhar mais horas pelo mesmo preço e podemos crescer, mas será que é sustentável crescer através de apenas trabalhando mais pelo mesmo preço? Não é sustentável, porque os outros vão sempre conseguir fazer melhor do que nós. Depois podemos pagar menos por hora trabalhada. Também podemos crescer assim, mas não é sustentável, porque haverá sempre alguém que vai trabalhar por menos do que aquilo que nós estamos dispostos a trabalhar. Portanto, conseguimos ter realmente crescimento. Eu não acho é que esse crescimento se coordena e se coaduna com aquilo que é a ambição da Europa. O modelo europeu é o modelo da inovação, porque o crescimento que nós queremos é um crescimento diferente. É um crescimento de criação de valor, porque apenas e só através da inovação nós podemos ter um tipo de crescimento que cria emprego, que cria condições para se manter no tempo. É sempre muito interessante quando estou com os meus colegas alemães e comparar um bocadinho a Alemanha com a China, não é? E muitas pessoas não têm a noção, ou pelo menos não é a primeira reação para aqueles que não são especialistas, que o superávit comercial da Alemanha é superior ao da China. E que durante muitos anos a Alemanha exportou muito mais do que a China. Porquê? Porque aquilo que é feito na Alemanha é exatamente o exemplo deste tipo de inovação. Uma inovação que é feita para subir na cadeia de valor. Uma inovação que é feita para que todos queiram comprar aquele produto. Não é? Eu acho que é isso que é a diferença que eu vejo entre os países hoje que visito na Europa que estão mais atrás e aqueles que estão mais à frente, é porque olham para a inovação de maneira diferente. E essa tem sido realmente a grande evolução de Portugal. Mas quando falamos em inovação, eu pensei trazer-vos aqui 3 pontos sobre exatamente o tema da inovação e fico contente porque tanto a Ana Teresa como o Nuno falaram numa ótica diferente daquela que eu queria falar sobre a inovação. Queria-vos falar primeiro qual é o tipo de inovação que eu penso que cria este tipo de crescimento, este crescimento que é sustentável, que é de longo prazo, que é o crescimento que tem definido a Europa nos últimos 20 anos e que define aquilo que nós queremos como modelo social europeu. Quais são as características deste tipo de inovação? Porque a grande pergunta, sobretudo no vosso setor, é pensar, mas esta inovação como é que se faz, não é? Porque a inovação hoje em dia é um buzzword. Toda a gente fala de inovação, mas vamos ser específicos. O que é que precisamos de fazer para este tipo de inovação? E, terceiro, sem ser um especialista, gostava de vos dizer aquilo que eu penso que pode ser o vosso papel como indústria. No estudo da KPMG que vai ser apresentado e que falava um bocadinho, como a senhora Secretária de Estado referiu, nos tipos de inovação, mas aquilo que eu chamo o tipo de inovação pelo input, ou seja, se ela é tecnológica, se é do produto, se é do marketing, se é do design. E eu gostaria de vos falar na outra ótica, que é pensar na inovação sobre o efeito, qual é o tipo de inovação, não sobre o que é que eu faço, mas sobre o resultado da inovação.
e falar-vos um bocadinho da ideia de Clayton Christensen, não é? Que a inovação para ele tinha 3 formas, que tinham a ver com o resultado da própria inovação. Ele dizia que a inovação pode ser incremental, portanto, eu posso inovar um produto, fazê-lo cada vez melhor, posso substituir um produto antigo por um produto novo, mas isso não cria emprego. Posso ter outro tipo de inovação, que é a de eficiência, que todos nós conhecemos, é aquilo que tentamos fazer todos os dias, e esse tipo de eficiência também não vai criar emprego, vamos ser cada vez mais eficientes. Estes 2 tipos de inovação são importantes, mas para mim são necessários, mas não são suficientes. O terceiro tipo de inovação que Christensen nos define tem a ver com esta inovação que ele chamou ao princípio, quando começou a estudar este tema, que era disruptiva, mas ele achou que disruptiva não descrevia exatamente o que ele queria dizer. O que ele queria dizer era uma inovação que criasse novos mercados. E é essa a inovação que nós temos que apostar na Europa. Porque a inovação da eficiência, a inovação que é incremental, essa nós somos muito bons. Aquela em que nós não somos bons é exatamente nesta inovação que cria novos mercados. E o que é que esta inovação tem de diferente? Quais são as características deste tipo de inovação, que é uma inovação que, no fundo, vai buscar o consumo que ainda não existe? Quando eu passo, por exemplo, dos computadores que nós tínhamos antigamente para o iPad, eu estou a criar um novo, diferente conjunto de pessoas que naturalmente não estavam naquele mercado, mas que vão estar neste novo mercado. Quando passámos dos telefones fixos para o telemóvel, por exemplo, ou quando se passaram das companhias aéreas regulares para as low cost, aquilo que estamos a fazer é fazer o target naqueles que ainda não consomem. E esse tipo de inovação é aquela que hoje, na Europa, nós, quando olhamos para aquilo que fazemos, vemos que não fazemos o suficiente. E por isso eu tenho dedicado nos últimos anos a pensar quais são as características desta inovação. O que é que são as características desta inovação que é diferente, uma inovação que realmente cria mercados? E o primeiro ponto tem a ver com o que a Ana Teresa nos contava sobre esta centralidade no utilizador. No mundo digital, o centro já não é o produtor. E nós ainda vivemos um bocadinho no paradigma do Schumpeter, não é? O Schumpeter dizia: nós vamos inovar dentro da empresa, depois vamos empurrar até ao consumidor. E o consumidor, depois se gosta ou se não gosta, é novo, ele vai acabar por comprar. E eu acho que no mundo digital tudo trabalha ao contrário, não é? Porque o utilizador, e sobretudo esta nova geração quer participar, quer co-desenhar essa inovação. E este princípio, que é um princípio que nós vamos vendo em todos os setores. Há 2 ou 3 anos estava aqui a dar um prémio em Portugal de uma iniciativa que eu gosto muito, que é o Patient Innovation, que é a inovação no setor da saúde, não feita pelos médicos, mas feita pelos doentes. E é extraordinário ver hoje como esse é o tipo de inovação que está realmente a mudar a saúde. E demos um prémio a um senhor fantástico, um inglês, que se chamava Tal Galsworthy, que tinha um problema, um síndrome, o chamado síndrome de Marfan, e ele tinha 6 meses de vida, porque a sua artéria aorta era muito frágil, e está há 15 anos. E ele decidiu que os médicos todos lhe davam 6 meses de vida, mas que ele era engenheiro mecânico e que aquilo era um problema mecânico. E então ele descobre com os amigos uma maneira de fazer uma válvula que protegesse aquela artéria. E com isso salvou, nos últimos 15 anos, centenas de pessoas que utilizaram aquela técnica. E eu acho que é esta centralidade no utilizador que vai mudar a maneira como nós vamos olhar para a inovação nos próximos 20 anos. Isto tem a ver com as marcas, tem a ver exatamente com o vosso setor, porque o vosso setor são as pessoas. E são as pessoas que definem os valores das vossas marcas. O segundo ponto tem a ver com um tema que me apaixona, que é a interseção das disciplinas. E a interseção neste mundo em que nós pensamos na inovação e pensamos na inovação apenas na empresa. E, por exemplo, eu olhava aqui para o Paulo Pereira da Silva e pensava como é que ele teve a ideia um dia de fazer um papel higiênico de uma cor diferente. Como é que isso aconteceu?
Será porque o Paulo tinha esta interseção entre a arte e a ciência? Será que é nestas interseções que nós encontramos aqueles que estão a fazer este tipo de inovação, que vai buscar um novo mercado, daqueles que nunca tinham pensado comprar papel higiênico daquela cor e que começam a comprar? E aí tem sido realmente a minha vivência nestes 4 anos. Os grandes inovadores estão todos nesta interseção. E não só os inovadores, os cientistas também. Há 2 anos, nos Estados Unidos, no National Institute of Health, eles tinham um grande problema para resolver, que era fazer a sequência do genoma dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são aqueles que nos protegem, mas têm milhões e milhões de sequências. E a única maneira era ir fazendo sequência após sequência. Então eles conseguiam fazer 1 milhão de sequências de glóbulos brancos em 4 horas e meia. Foram aos melhores hospitais dos Estados Unidos. A Universidade de Harvard foi ver os melhores especialistas. Conseguiram passar de 4 horas e meia a fazer 1 milhão de sequências para 4 horas. Até que um professor de Harvard lhes deu a ideia de fazer algo extraordinário, de ir à internet, a um site chamado Topcoder, e pôr aí um challenge, dizer às pessoas: quem é que nos quer ajudar nisto? Receberam de 69 países centenas de propostas. E a melhor proposta conseguiu reduzir o tempo, que na altura era de 4 horas e meia para 1 milhão de sequências, para 10 segundos. O mais interessante da história não é isso. É que nenhum daqueles que estavam nas equipas vencedoras tinha algum conhecimento de ciências biomédicas, ou era médico ou era biólogo. Vinham todos de outras disciplinas. E estas interseções são realmente a maneira de olhar para o futuro. Porque, no fundo, nós já descobrimos tudo aquilo que tínhamos a descobrir no centro das disciplinas. Só podemos inovar indo para as interseções. E a terceira característica, que tem sido uma que eu tenho trabalhado muito com um homem, que foi o criador da SAP, é o Jim Schnapp, que é um dinamarquês, que um dia disse-me: Carlos, estou a escrever um livro sobre este tipo de inovação e vou-lhe chamar Dream and Detail. E eu disse: porque é que ele vai chamar ao livro Sonhar, o Detalhe e o Sonho? E ele contou-me uma história sobre o Steve Jobs que nunca mais me saiu da cabeça e que me leva a pensar que os grandes criadores, os inovadores neste tipo de inovação, têm uma grande atenção ao detalhe. E ele contava que o Steve Jobs, quando era novo, o pai um dia disse-lhe que eles tinham que pintar a cerca do jardim. E lá foram pintar a cerca do jardim e depois havia uma parte do jardim que tinha umas árvores e estava lá atrás da casa. E o Steve Jobs pintou tudo muito bem, por dentro, por fora, e depois deixou um espaçozinho, que era esse espaço que ninguém via, e ele já estava cansado e decidiu não pintar. E o pai disse-lhe ao Steve: tu tens que pintar aquele lado. Oh pai, mas não tem importância nenhuma, ninguém vê. E o pai disse-lhe: mas tu saberás sempre que não fizeste o trabalho até ao fim. E um dia mais tarde, quando ele lançou o Macintosh, lembra-se que o Macintosh era uma caixa, não é? E ele olhou para dentro da caixa e viu que a caixa tinha os fios todos emaranhados. E foi ter com os engenheiros e disse: pá, nós não podemos lançar um produto com os fios todos aqui emaranhados dentro desta caixa. E os engenheiros: oh Steve, és completamente louco, ninguém nunca vai ver os fios lá dentro. E ele disse: mas vocês saberão que eles estão emaranhados. E atrasou durante 6 meses a primeira entrega do primeiro Macintosh, para que aquilo ficasse tudo impecável. E no fim pediu-lhes para que cada um deles assinasse o nome deles dentro da caixa. E eu acho que quando nós queremos realmente ser inovadores, nós temos que ultrapassar-nos a nós próprios com uma disciplina enorme do detalhe. Porque essa focalização do nosso cérebro no detalhe é aquilo que nos permite depois sonhar em outros momentos do dia. Mas não podemos passar o dia a sonhar. E essa grande, eu diria, essa diferença extraordinária entre aqueles que conseguem focalizar no detalhe, que vão até ao fundo da disciplina, que vão até ao fundo da sabedoria, que depois conseguem inovar de uma maneira muito diferente. Eu nunca conheci ninguém que fosse um grande inovador que não tivesse um conhecimento profundo
daquilo que está a fazer. Qual é a questão? Como é que vai desconstruir tudo aquilo que fez, voltar a construir, voltar a pensar? E isso é a grande característica desta inovação que cria novos mercados. É uma inovação daqueles que vão ao detalhe e depois saltam para o sonho, mas nunca sonham sem conhecer o detalhe. E, no fundo, a grande pergunta para toda a vossa indústria é qual é o vosso papel, não é? Qual é o vosso papel nesta inovação que deve ser centrada no utilizador, este vosso papel na interseção das disciplinas ou neste detalhe o sonho? Eu acho que a marca é, no fundo, a cola entre todos estes conceitos à volta de um produto. A marca liga o produto ao cliente, põe o cliente ao centro. A marca é, de certa forma, interdisciplinar. As boas marcas não são a marca de um produto, são uma marca que nos transmite valores. A marca é o sonho, é a emoção e tudo isso faz parte da inovação. Portanto, a marca e a inovação são conceitos interligados que não podem ser separados. E se pensarem bem, vejam o exemplo da Apple. A Apple não inventou os tablets, foi a Microsoft que inventou os tablets. A Apple não inventou os telemóveis, mas hoje milhões e milhões de pessoas têm um iPhone. Eu acho que a Apple tinha exatamente essa característica, é que era o pensamento criativo centrado no sonho de uma ideia única, que era humanizar a tecnologia. E por isso eu penso que este inventar o sonho de criar é extraordinário. E nós vemos em todos os exemplos que tenho visto nos últimos 4 anos, exatamente isso. É que só com as marcas é que nós conseguimos investir neste tipo de inovação, porque as marcas têm esta ligação ao sonho. Um engenheiro da BMW, há uns tempos, contava-me que têm engenheiros mecânicos que a única coisa que fazem é trabalhar no barulho que a porta faz ao fechar o carro. E que esse barulho tem que ser perfeito, porque aquele momento em que a porta fecha, o cliente vai ouvir e vai sentir o valor da marca, que é a segurança. Eu acho que isto diz tudo sobre esta relação entre a marca e a inovação. Podemos ter os melhores produtos do mundo, mas sem uma marca que nos faça sonhar, não conseguiremos criar empresas, não conseguiremos criar riqueza sustentável. E no fim do dia é isso que conta para a economia. Por isso, penso que vos devemos, à vossa indústria, a capacidade de investir na inovação, a capacidade de pensar nesse sonho, e desejo-vos o melhor para esta conferência. Continuem a investir na inovação, porque ela é a única garantia do vosso futuro. Obrigado.